amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam em casa, se cuidando e a partir de agora estudando também, turminha. Então, eu começo o nosso momento aqui, né, colocando uma mensagem que ela é fundamental, né, para esse nosso início aqui, essa compreensão, que diz assim, ó: a geografia é a história no espaço e a história é a geografia no tempo. De modo simples, o que quer dizer essa mensagem aí? Quer dizer que são disciplinas que elas são complementares, que ela precisa aí, né, no caso, uma precisa da outra, dessa relação aí de parceria, e por isso eu estou aqui, né, para conduzir essas duas disciplinas aí com vocês. Tá bom, turminha? Então, no nosso momento de geografia, como eu sempre faço todos os anos, eu vou começar relembrando com vocês, né, que a maioria já foi, né, meu aluno, e sabe que a palavra geografia, ela significa esse estudo descritivo da Terra, né? Entendendo que o geo seria terra e o grafia aí, né, seria essa descrição, ou esse estudo descritivo. Então, é uma disciplina que ela é fundamental porque ela vai fazer essa análise, vai ter esse olhar sobre esse espaço que o homem já chegou, que o homem já modificou, né? E esse espaço ele está aí diretamente relacionado a essa convivência desse homem aí nesse espaço. Então, isso seria o quê? O espaço geográfico. O espaço geográfico é esse espaço que o ser humano já chegou. Tá bom, meus amores? Então, a missão, né, a nossa missão em geografia para o 8º ano é o quê? É justamente, né, a gente fazer o estudo do nosso continente. A grande parte, né, da geografia para o 8º ano, ela se se atém à explicação sobre o continente americano. Todos os pontos, seja a regionalização, seja a questão da quantidade de países, a análise desses países, tudo isso é feito no 8º ano. Então, o 8º ano ele trabalha, né, com foco aí essa questão do continente americano. Para além disso, a gente trabalha algumas relações de desenvolvimento, né, uma ótica aí sobre essa questão também, né, ligado a esse processo, né, de entender a divisão, né, de entender como a gente fragmenta o nosso mundo, né, em continentes, os oceanos. Tudo isso também é nossa responsabilidade aqui no estudo do 8º ano em geografia, tá bom? Então, observem aí que a gente vai trabalhar sempre nessa ótica. E aí, para começar, a gente vai falar o quê? A organização física e política do mundo, tá bom? Então, a gente vai começar com esse capítulo 1 que fala isso. Organização física, professora, e política, o que quer dizer isso daí? Começo mostrando para vocês os continentes e os oceanos. Listem para mim aí em casa, vão dizendo aí quais são os continentes que a gente tem. Diz aí para mim. Pensou? Falou? Perfeito. E os oceanos? Quantos são? Quais são? Então, nosso primeiro momento é para a gente poder relembrar, porque vocês já, né, sabem, essas questões, a fragmentação, eu coloquei para vocês aqui, né, essa questão da organização física, né, e também mais na frente política do mundo. Mas começando aqui com essa questão física, continentes e oceanos. Vou aqui já colocar os continentes. Por quê? Porque aqui tem um grande X, né, o grande X da questão. A gente costuma dizer, professora, são 6 continentes. Isso é muito fácil, professora, são 6 continentes. Né? Então, a gente vai ter Ásia, né? América, África, aí vem Europa, Oceania e a Antártida. São os 6 continentes. Só que a gente precisa observar que o critério para a definição de continente, ele dá aí uma bagunçada em alguns momentos, né? Dá aí uma modificada. Por quê? Porque a gente vai ter duas formas de dividir, né, de fazer a fragmentação aí do nosso planeta Terra em continentes.
A primeira é com base no critério geográfico-geológico. Então, no critério geográfico-geológico, a definição de continentes são partes sólidas do nosso planeta, né, porções de terras emersas, ou seja, que estão fora da água, cercada de água por todos os lados. Então, porções de terras, né, emersas, que estão fora da água, cercada por água por todos os lados. Bom, professora, mas uma porção de terra cercada por água é uma ilha, né? Então, o conceito se confunde. Poderia sim ser uma ilha, só que eles têm um padrão internacional. Para ser considerado uma ilha dentro desse critério, teria que ser menor que a Groenlândia. Ela bem aqui, ó, tá, minha gente? Maior ilha do mundo, a Groenlândia. Então, o critério, né, aqui de porção de terra emersa, fora da água, cercada por água por todos os lados. Se for menor que a Groenlândia, ela é uma ilha. Se for maior que a Austrália, tá, que é essa porçãozinha aqui, né, continental da Oceania, ela já é um continente. Então, o critério geográfico-geológico, ele se atenta a isso. Essa porção de terra que é cercada por água, se sendo maior que a Austrália, é um continente, meus amores. Se ele for observar isso daqui, ele é uma porção de terra única, né? Então, a gente não tem grandes fragmentação. Aqui tudo bem, uma porção de terra única cercada por água, tá legal aqui. Aqui também, uma porção de terra que está cercada, né, por água. Mas aqui tá um bolo só, então a gente não poderia estar fazendo a fragmentação. Por isso que, com base no critério geográfico-geológico, nós teríamos apenas 3 continentes. O Euro-Afro-Asiático, a América, a Antártida e o arquipélago, né, chamado Oceania, que seria esse conjunto de ilhas aqui, com base no critério geográfico-geológico. Só que por que isso está causando uma estranheza aí para vocês? A prova não tá doida não, tá? Explicando direitinho aí essa questão. É porque a gente não utiliza esse critério, tá bom? O critério de continente, ele vai além da questão geográfica geológica, que foi aí o primeiro a ser utilizado. Ele vai para o segundo critério de colocação do continente, que vai ser aí os continentes com base no critério histórico, cultural, muita gente diz linguístico também, tá? Vocês podem encontrar também essa questão aí. Por quê? Porque com base nisso, o continente ele seria aí, né, essa porção de terra, mas que ela teria que ter cultura, história, língua, né? Alguns locais aí eles colocam isso, semelhante, tá bom? Então, com base nesse critério é que a gente faz a regionalização, é que a gente faz a divisão aí desses continentes de uma forma mais, né, usual, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, com base nesse critério histórico, cultural, já pensou? Aqui a gente vai observar os europeus juntos com os asiáticos, japoneses, né, os chineses, aí os russos, né, em alguma parte aí. Então, olha a diferenciação cultural. E ainda maior se a gente for pensar aqui na questão da África. Então, gente, há essa diferenciação. Então, há uma história diferente, há uma cultura diferente. Por isso que a gente cria aí o critério histórico cultural para essa divisão. Com relação a esse critério, a gente tem Ásia como maior continente, seguido de América, África, Europa, Oceania e a Antártica. Tá bom? Então, existem 2 critérios, a gente tem que analisar e observar qual é que está sendo pedido para que vocês falem o nome dos continentes. Se eu disser, com base no critério geográfico-geológico, aí vocês vão me dizer a questão do continente Euro-Afro-Asiático, a América e a Antártica. Pronto aí, certo? Se for pedido com base no critério histórico, cultural, seriam os 6 que vocês já conhecem, tá? Como sendo Ásia o maior, seguido de América e sua extensão territorial. Aí vamos para a África, Europa, Oceania e a Antártica, tá bom? A gente pode ser chamado de Antártida também, não tá errado não.
tá bom? Então, a gente tem que ficar ligadinho nessas questões aí. Outro ponto que eu queria colocar para vocês, voltando aqui no critério geográfico-geológico, é que muito se coloca que a gente tem ainda, né, a gente vai colocar aí a questão da Eurásia. A Eurásia seria a mistura exclusivamente da Europa com a Ásia. Por quê? Porque pela construção do Canal de Suez, uma construção humana, a África ela foi separada da Ásia, que era o ponto que ligava. Então hoje eles têm um espaçamento aqui, que é o Canal de Suez, que foi construído para que essa África ela fosse realmente separada. Então, quando se falar em Eurásia, é a junção somente da Europa com a Ásia, tá bom? Nesse critério geográfico-geológico. E aí, vamos voltar aos oceanos, né? Os oceanos é mais simples, porque o critério corresponde a uma vasta extensão de água salgada, né? Que cobre aí 3/4 da superfície terrestre. Isso são aí os oceanos. Água salgada aí nessa grande extensão, tá bom, meus amores? Quais são os oceanos que a gente tem aí? Oceano Pacífico, que de Pacífico não tem nada, tá bom? Aqui a localização dele, aqui a localização dele. Lembrando que o nosso planeta Terra, ele né, na forma aí, né, vamos lembrar aí do globozinho, tá bom? Por isso é o mesmo oceano, não estamos falando diferente não, porque aqui está no planisfério, mas aqui se une, tá? Então, Oceano Pacífico, o maior oceano de todos, relembrando. O Atlântico vai ser o que banha, inclusive, o nosso litoral, tá bom? Então, vai estar nessa regiãozinha aqui, Oceano Atlântico, o segundo mais extenso. Depois, o Oceano Índico, que vai, né, banhar essa parte do nosso planeta Terra, tá bom, meus amores? Então, vai pegar aqui, né, a África, a Ásia, né, também aí, né, com maior intensidade. Além do Índico, nós temos aí o Oceano glacial, tanto o Antártico quanto, né, o Ártico. Então, o Antártico fica próximo aqui, né, da Antártida, lógico, evidentemente, e o Oceano Glacial Ártico, ele fica aqui nessa parte superior, tá bom? Banhando aqui essa parte, um pouquinho ainda daqui da América do Norte e a parte tanto da Ásia quanto da Europa, né, norte. Então, aqui a gente tem os 5 oceanos que a gente vai ter aí no nosso planeta Terra. Começando no Pacífico, o Atlântico, Índico, o Glacial, né, Antártico e o Ártico. Tá bom, meus amores? Você tem que ficar só ligado no Antártico e no Ártico. Antártico, sul, tá? Ártico, no norte. Para vocês lembrarem aí, tem que gravar. Bom? Então, nossa missão era apresentar e reforçar e relembrar essas questões na aulinha de hoje. Próxima aula a gente continua falando essas questões aí dos aspectos físicos mundial, tá bom? Ó, beijos da Pro e até a próxima aula.